Meus amados, o que eu trago de Deus esta noite, olhando humanamente, parece um filme de terror, parece ficção, parece até um filme feito pelos homens que gostam de assustar as pessoas. Mas eu quero vos ensinar e vos advertir uma coisa: Deus deixou escrito para que nós possamos evitar todas essas coisas. Estamos vivendo os últimos tempos da igreja. Prestai atenção no que eu trago da parte de Deus esta noite. Estamos vivendo os últimos instantes da igreja na terra. É tempo de preparação. É tempo em que nós, que carregamos a Bíblia e andamos com Jesus, é tempo de andarmos com Ele, mas temos que ser sal nesta terra, temos que ser luz neste mundo, porque senão pagaremos o preço pela nossa desobediência. A Bíblia está em vossa mão, a Bíblia foi escrita para o nosso ensino. Deus não faz nada, absolutamente nada, para nos prejudicar. A Bíblia escrita foi como uma bússola de Deus para nos orientar nesta caminhada. Pergunta o seu irmão: a que hora estamos do arrebatamento da igreja? Escutem isso. Há 2000 anos e 4 atrás, cerca de 2000 anos e 4 atrás, João, que andava com Jesus, caminhava com Jesus, o mesmo João que viu o Apocalipse, o mesmo João que foi para a ilha de Pátimos, ele teve a revelação do Apocalipse. Ele escreveu certa feita, lá no capítulo 2, versículo 18, da sua primeira epístola, ele escreveu assim: filhinhos, é já a última hora. Talvez vocês não entenderam a gravidade deste versículo. João estava dizendo pelo Espírito Santo que o relógio de Deus não é esse. A última hora do nosso relógio, que hora é? 23 horas. A última hora no nosso relógio é 23 horas. Se há 2000 anos atrás João foi revelado o relógio de Deus, e o relógio de Deus espiritual estava marcando 23 horas. João disse: estamos vivendo a última hora. 2000 anos se passaram. Eu não quero arriscar-me de imaginar que hora é agora no relógio de Deus. Eu não sei se o relógio de Deus está marcando 23 horas e 58 minutos. Eu não vou arriscar de dizer que o relógio de Deus está marcando 23 horas, 59 minutos e 52 segundos. Eu não vou me arriscar de falar para vocês que o relógio de Deus está marcando 23 horas, 59 minutos e 59 segundos e alguns milésimos. Eu não vou me arriscar porque eu posso errar, pode ser menos ainda, como pode ser mais, mas Jesus disse que nós deveríamos estar atentos pelos acontecimentos. Jesus falou uma série de detalhes que nos daria o entender o que estaria acontecendo, como estaria, se estaria perto ou longe. Bom, João já disse que faltava 1 hora há 2000 anos atrás. Agora entenda, o relógio de Deus não é tocado a bateria, o relógio de Deus não é tocado a energia, o relógio de Deus não é tocado pelas coisas deste mundo, o relógio de Deus não é tocado pelo sol como a Índia se faz, não. O relógio de Deus é tocado por uma coisa: cada alma que aceita Jesus, o relógio de Deus dá uma pulada. Já pararam para imaginar quantas 1000 almas já aceitaram a Jesus depois que João escreveu a sua primeira epístola, no capítulo 2 de 18, dizendo: filhinhos, estamos vivendo a última
Irmãos, última hora. Por que a última hora? Meia-noite. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão à meia-noite. Fala de um dia que está terminando e de outro que está começando. Meia-noite fala de um período que se acaba e de um outro novo que está chegando. Meia-noite fala de uma noite que está se findando e um dia que está novo começando. Isso fala da eternidade. Devemos estar atentos, não podemos tirar os olhos de Jesus, não podemos tirar os olhos da tua palavra. O mundo está tentando nos iludir com as suas coisas, o diabo está tentando nos entreter, mas nós não podemos tirar os olhos de Jesus. A Bíblia diz no capítulo 12 de Romanos, de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você não pode tirar os olhos de Jesus. Fala para o teu irmão: vou te dar um conselho, não tire os olhos de Jesus. Fala: não olhe para o irmão da direita, não olhe para o da esquerda. Se você olhar para o irmão da direita, ele tem falhas, ele é pecador. Se você olhar para o da esquerda, ele também é. Mas se você olhar para Jesus, você vai ter vontade de continuar a caminhada, você vai ter vontade de continuar fazendo a vontade dele, porque ele é santo, ele é justo, ele não tem pecado. É por isso que a Bíblia nos adverte a olhar para ele. Fala para o teu irmão: para de olhar para os outros. Fala: todos nós somos pecadores em fase de regeneração. Só seremos perfeitos quando a trombeta soar e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Escutem isso. Todos esses eventos que eu acabei de citar, nós lemos, irá acontecer ao pé da letra. O diabo sabe disso. Satanás é sabedor de que Jesus está voltando. Jesus falou de fome. Tem acontecido fome pelo mundo? Jesus falou de pestes. O que é peste? São doenças, novidades na área das enfermidades. Tem aparecido novidades? Só de 20 anos para cá, a ciência chegou a uma conclusão: só o câncer, só tinha um há 20 anos atrás, agora são 20 tipos diferentes de câncer. Fulano morreu ali de quê? Morreu de câncer. Que tipo de câncer? O médico não conseguiu descobrir, mas descobriu que era câncer. Peste, AIDS é peste. Doenças estão matando. Os médicos não estão dando conta. Por maior que seja a tecnologia, o avanço da ciência, os médicos estão alarmados. Por que está acontecendo? Quando eles tentam controlar uma enfermidade, aparece outra pior. Sabe o que é isso? É sinais de que Jesus está voltando. Prepara-te, 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 porque o rei voltará. E nós devemos estar atentos ao toque da trombeta. Estar aqui depois do arrebatamento é pagar um preço muito caro. Muito sofrimento está reservando para a humanidade. Deixa eu voltar aqui para mim entrar naquele texto que eu acabei de ler. Escutem isso. Depois que Jesus levar a igreja, vamos começar um período chamado de tribulação. 3 anos e meio de tribulação. E mais 3 anos e meio finais, completando 7 anos de grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio sem a igreja na terra vai ser anos de penúria. A Bíblia diz, nós já lemos semana passada, que vai na metade do tempo. Enquanto o diabo estiver aqui dentro do anticristo, tentando controlar a situação, porque vai haver um caos generalizado. Como as crianças vão subir das mães, as creches vão ficar vazias, as situações vai ficar terrível, porque os homens não saberão para onde correr, vão tentar recorrer nos lugares, mas não vão encontrar paz, não vão encontrar solução, porque a Bíblia escrita está no livro de Sofonias, lá no capítulo 1, versículo 14, 15 e 16, escrito está: ai
Está chegando o grande dia do Senhor. O dia do Senhor se aproxima. E será um dia de angústia. Será um dia de trevas. Será um dia de perturbação. Será um dia de trombeta. E eu angustiarei os homens. E eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque será uma destruição total e apressada. Nem o ouro e nem a prata vai poder livrar ninguém do dia da ira do Senhor. Homens estão no tráfico, os homens estão nas políticas, estão fazendo o que bem entendem, estão achando que Deus está em silêncio. Não, Deus já está com a taça da ira dele nas suas mãos. E ele vai derramar sobre a terra. Querendo homem ou não, o dia do acerto de contas já está marcado. Quando o anticristo achar que está tudo controlado, os primeiros 3 anos e meio, a igreja subiu. Quando ele achar que controlou a situação, lá do céu, no capítulo 8 do Apocalipse, está escrito que vai começar a sessão das trombetas. E a Bíblia diz que um anjo vai aparecer e tocar a primeira trombeta. E Deus vai tocar, escutem isso, Deus vai tocar com a primeira trombeta. Quando a primeira trombeta tocar, vai cair sobre a natureza uma bola ardendo em fogo. Fogo e saraiva misturado com sangue. E vai queimar a terça parte da natureza. Pastor, o que isso significa? Se já estamos sem oxigênio, por falta da vegetação que está sendo destruída, a camada de ozônio já está quase rompida totalmente. Os homens estão preocupados com o aquecimento global, estão tentando fazer palestras, estão tentando conscientizar, não joguem lixo, se arrancar uma árvore, planta 3, estamos caminhando para o final. Ainda que os homens tentam controlar essa catástrofe, ela já está marcada, porque Deus deu ao homem para cuidar da natureza, e o homem não cuidou da natureza, pensou no seu lucro e nos seus investimentos. E Deus neste dia vai estar mostrando para o homem que Ele é o Senhor da natureza. Por que a terça parte? Porque Deus não vai fazer uma destruição total de começo. É só um juízo, para os homens saber que o controle está nas mãos de Deus. Nesse período, quando a primeira trombeta tocar e a terça parte da natureza se queimar, só vai conseguir sobreviver as pessoas fumantes. Os fumantes vão ficar apavorados, porque vai faltar ar. Os fumantes, porque eu digo, porque o seu pulmão está condenado. As pessoas vão ter dificuldade de respirar, porque o ar vai estar reduzido. As pessoas vão morrer do coração, de ataque cardíaco e coisas dessa natureza, porque vai faltar respiração. E eu dou um conselho para vocês: se você conhece alguém que fuma, é seu amigo, fale de Jesus para ele, porque o tempo está chegando. Nesse período muitos vão morrer, sem Deus, sem paz e sem salvação. Imagine os hospitais cheios, imagine falta de alimento, as pessoas vão se matar por causa de comida, vai ser uma escassez tremenda, porque se estamos aí, a terça parte sendo destruída, imagine só, ficar 33% sem a nossa vegetação, sem os alimentos que são produzidos na nossa natureza. Vai ser um caos, não dá de falar tudo, eu estou só pincelando para chegar lá. A segunda trombeta vai tocar. E Deus vai tocar em algo muito precioso, algo que muitas vezes nós destruímos com as nossas mãos. Deus vai tocar nas fontes das águas e no mar. 33% do mar e de tudo que existe nele vai morrer. Deus vai tocar nas águas, e as águas vão virar sangue, 33% delas. Lá na taça, lá mais na frente, do capítulo 11 em diante do Apocalipse, fala que Deus vai derramar uma taça da sua ira sobre a terra. E quando essa taça chegar, imagine, 33% já foi destruído, ficando amargo,
com a destruição, com as trombetas, com a terceira trombeta. Imagine quando chegar a hora da taça. Sabe o que vai acontecer com as águas? As águas vão virar um grande mar de sangue e vai coagular, aquele sangue coagulado. Os homens vão morrer de sede, vão morrer asfixiados, sem água, sem ar. Os homens vão andar como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Deus vai tocar nas fontes das águas. Quantas vezes nós matamos os nossos rios, matamos as nossas fontes de água, e achamos que isso vai ficar impune, e não vai. Deus naquele dia vai cobrar de quem ficar aqui. Fala para o teu irmão: eu não quero ficar. Fala: eu não quero ficar não. Fala: eu quero estar preparado para subir na primeira remessa. Fala: eu quero subir na primeira. Por isso a Bíblia fala: bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem parte a segunda morte. Agora escutem. A quarta trombeta é tocada. E a Bíblia diz que o sol, as estrelas, a lua vai escurecer. Vai ficar meio escuro. Imagine meio-dia parecendo ser 18. Irmãos, vai ser uma penura, uma coisa estranha no ar. Quando a Bíblia diz que as potências do céu serão abaladas. Não há mais tempo de brincar. Não podemos ficar brincando de evangelho. Não podemos dar o luxo de ficar brincando de crentes. Eu não posso ficar brincando de pular daqui para ali, de lá para cá. Eu tenho que firmar os meus passos em Jesus, fazer a obra dele, a vontade dele, porque Jesus está voltando. Não adianta eu ser membro de uma igreja, não adianta eu ter uma carteirinha de membro. Por quê? Porque isso não me garante salvação. O que me garante salvação é minha vida com Deus. É o que Jesus fez por mim no Calvário. Agora, o que levou, olhe para cá agora. O que levou, na hora da quinta trombeta, olhem para mim. Na hora da quinta trombeta, quando o anjo se preparou para tocar a trombeta, veio um outro, ali no termo está anjo, mas nos textos gregos está escrito águia. Uma grande águia vai voar pelo meio do céu, não só no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os países. Todos verão este anjo voar, e essa águia voar pelo meio do céu, aquela águia bonita voando, e vão olhar, e o anjo vai gritar, essa águia vai gritar: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Aí dá uma parada. Aí todo mundo: por que ele está falando ai? Por causa das outras trombetas que ainda vão tocar. Qual a mensagem que ele estava passando quando ele gritou ai por 3 vezes? Ele estava dizendo: vocês não viram nada. Deus já fez juízo tocando na natureza, tocando nas águas e no mar, tocando no sol, na lua e nas estrelas. Deus já fez juízo fazendo as águas ficar amargas. Deus já fez juízo. Aí Deus então, ele está dizendo: vocês não viram nada, porque o que está vindo por aí é pior ainda. Por que ele disse que era pior ainda? Aí o anjo toca a quinta trombeta, que é no capítulo 9. Olha para cá, eu vou recapitular para vocês entenderem. Primeiro Deus tocou, a primeira trombeta tocou, Deus feriu o quê? A natureza. Depois Deus feriu as águas. Depois Deus feriu os astros. E depois da quarta feriu também astros. Mas quando ele tocou a quinta trombeta, por que o anjo gritou ai dos que habitam na terra, dos que estiverem aqui naquele dia? Por que ele gritou? Porque agora o anjo está dizendo: agora ele vai tocar em vocês. Porque esses gafanhotos que, veja bem, tocou a quinta trombeta, aquela coisa prolongada, anunciando o juízo de Deus. O que acontece, Mato?
uma tocha de fogo, um meteorito, cai sobre a terra, causa uma explosão, a terra treme, mas atentem para isso, não é nem uma tocha de fogo e nem uma bola, porque depois a Bíblia trata essa bola, esse fogo que desce, trata como ele. E os mais estudados do Apocalipse diz que esse ele refere-se a um anjo. Refere-se a um anjo que vai descer. Porque depois diz, e na sua mão está a chave que abre o poço do abismo. Repita comigo, o poço do abismo será aberto. Pastor, o que é poço do abismo? Lugar de guardar demônio. Lá no poço do abismo, onde estão os demônios mais perigosos. Pombagira, Zé Pilinta, Zé Pilantra, Exu Caveira, Nego Velho, Preta Véia, são tudo ralé. Tanto é que Deus deixou solto. Agora imagine por que Deus prendeu esses demônios, que serão demônios. Por que Deus deixou eles presos no poço do abismo? E diz a Bíblia, para soltar no dia, na hora, no mês e no ano marcado. Deus prendeu eles em cadeia, estão presos no poço do abismo. Então quando a quinta trombeta tocar, está anunciando que haverá agora mover demoníaco na terra. Este anjo vem, cai, abre o poço do abismo e solta os demônios que estavam ali. E a Bíblia diz que são milhares e milhares. E conta que o aspecto desses demônios não são brincadeira. Cauda de escorpião. Já parou para pensar? Ninguém aqui já levou uma mordida de escorpião? O pastor, se mordesse, estava morto. A pessoa vai sentir uma dor de enlouquecer, só que não vai morrer. A Bíblia diz assim, olha como é o aspecto. Uma estrela cai sobre o poço do abismo. A estrela que cai do céu é provavelmente um anjo que executa o julgamento divino. É citado como ele no versículo 2 no original. O poço do abismo é lugar de aprisionamento de demônios, como diz o capítulo 11 de Apocalipse, versículo 7, o capítulo 17, versículo 8, o capítulo 20, 1 e 3, e Lucas 8, 31, e 2 Pedro 2 e 4, e Judas, versículo 6. A besta, o anticristo, sai do abismo, onde Satanás ficará preso por 1000 anos. Agora escutem, são demônios de alta periculosidade, são demônios completamente ferozes, e Deus vai dizer, vocês vão ferir os homens, mas não vão matar eles. Aí diz assim, vieram gafanhotos, versículo 3, estes gafanhotos representam um vultuoso número de demônios, e também intensa atividade demoníaca na terra. Perto do fim, a história fala sobre isso em Mateus 25, 41, sobre anjos caídos. Tem o poder, esses demônios que vão ser abertos às suas prisões, eles têm poder de escorpiões para causar dores e grandes sofrimentos, como diz no versículo 10. Seu ataque é dirigido contra os ímpios na terra durante o período de 5 meses, versículo 5 e versículo 10. Mas não vai ser permitido tocar naqueles que estão querendo ser fiel a Jesus, mesmo estando aqui. Esses demônios não vão poder tocar nessas pessoas. Mas eu não quero nem estar aqui, eu quero já estar ali, amém? Ah não, Jesus vai me guardar, não quero, eu quero que Ele me guarde agora. Eu quero que Ele me guarde antes que Ele venha. Levante a tua mão e fale, eu quero subir na primeira. E esses demônios vêm. E o versículo 6 diz, os homens buscarão a morte e a morte vai fugir deles. Eles não vão achar. A dor provocada pelos gafanhotos demoníacos é tão severa, meus amados, que as pessoas desejarão morrer, mas não lhes será possível. Este julgamento revela, a primeira coisa que esse julgamento revela, que a iniquidade e a impenitência com toda certeza, receberão a retribuição divina. Que quando
Ferindo o mal, torna-se vítimas de Satanás. Essas pessoas vão tornar-se vítimas de Satanás. Forças malignas tomarão posse de toda a natureza e alma que tiver vida aqui na terra. Não vai ser brincadeira. Enquanto é isso, a gente está brincando. Irmãos, não tire os olhos de Jesus. Não deixa nada te entristecer, nada ficar te chatear. Eu vou deixar Jesus, não deixa Jesus por nada, porque o que está para vir por aí não é brincadeira. O aspecto, imagine esses demônios ferindo os homens. Os homens buscarão a morte. A Bíblia diz que eles vão desejar morrer, mas a morte vai estar presa por um período, e eles vão sentir dor, vão gemer, mas não vão poder morrer. Por quê? A Bíblia diz porque eles pecaram contra o Senhor. Isso mostra que o pecado vai ter uma paga. Os homens que não se arrependerem, não se humilharem diante de Deus, naquele dia eles vão gritar. Naquele dia eles vão ficar apavorados. Olha o aspecto do gafanhoto. Olha o aspecto desses demônios. Escutem isso. O aspecto dos gafanhotos, a aparência e o ruído dos demônios serão aterradores, assustadores também. Suas couraças talvez aqui signifiquem armas humanas não poderão destruí-los. Imagine as pessoas com fuzil R15, com canhão. Vamos matar a couraça desses demônios aqui. Mostra que as armas naturais da terra não terão poder sobre esses demônios. Nada poderá parar a fúria desses demônios, porque eles nestes dias, 5 meses, estarão a serviço do Todo-Poderoso. Serão agentes de Deus para o grande juízo. Não podemos esperar para amanhã. Temos que viver a vida cristã hoje. Agora diz assim, versículo 11: tinham sobre si um rei. O anjo que comanda os gafanhotos, chamado Abaddon, significa destruição, ou Apolion, que significa destruidor. Sabe quem é esse destruidor? E esse Apolion e esse Abaddon? É o próprio Satanás. É o próprio diabo. É um demônio terrível que vai estar comandando esses demônios. E a quantidade deles? Já viram a quantidade que é? Já viram a quantidade que é? Aqui diz a quantidade deles. Capítulo 9, versículo 14, assim: solta os 4 anjos. O 6º anjo solta 4 anjos, que devem ser anjos maus, ou demônios, posto que os anjos de Deus que vivem, anjos bons não vivem presos. Por que estão presos? Porque são anjos maus. Sim ou não? Se está preso, se Deus prendeu, por quê? Ele não presta. Mas nesse dia, imagine soltar eles. Irmãos, é de dar dó nas pessoas que aqui ficarem. Por isso o anjo gritou: ai dos que habitam sobre a terra. Ai daqueles que estiver morando na terra naqueles dias. É por isso que a Bíblia nos manda que a gente deve perseverar todos os dias. Está difícil, o Espírito Santo te ajuda. Está complicado, Ele te dá força. O Espírito Santo ainda está conosco. Fala para o teu irmão, o Espírito Santo está aí, ele vai te ajudar a não passar por isso, a receber a coroa na primeira vinda de Jesus. E diz assim: são soltos junto ao rio Eufrates. São soltos para matar 1/3 dos que habitam sobre a terra. E aqui diz o versículo 16: 200 milhões. Repita comigo: 200 milhões. 200 milhões. Alguns dizem que representam espíritos demoníacos, mas é isso mesmo, vindos do abismo, sob a liderança dos 4 anjos. Meus amados, aí diz mais, versículo 18: fogo, fumaça e enxofre. Repita comigo: fogo, fumaça e enxofre. Isso são símbolos do juízo de Deus. Quem se lembra
Quando Abraão olhou para as cidades de Sodoma e Gomorra após a destruição, o que ele viu? Fogo, fumaça e enxofre. Isso é símbolo do juízo de Deus. Não dá mais tempo da gente ficar brincando. Jesus está nos advertindo, a Bíblia está aí. Eu tenho 17 anos de evangelho e eu nunca vi ninguém pregar isso para mim. Eu fui me aprofundando, eu comecei a estudar, comecei a buscar um pouco mais do livro do Apocalipse, e Deus vira e mexe, Ele me cobra para pregar isso. Não se ouve mais isso por aí. Aqui a gente até pula, a gente até grita, a gente até salta, a gente faz aviãozinho, a gente pula no reteté, mas a coisa quando é séria também. Deus preparou vocês para ouvir uma coisa dessa. Quem ficar aqui vai pagar um preço muito caro. E Deus conhece cada um de nós. Eu tenho estado, não com medo, porque isso não me amedronta. Eu tenho estado preocupado com algumas pessoas que não estão com os olhos atentos à vinda de Jesus. Temos que ficar constantemente olhando a volta de Jesus, pessoal. Amém, gente? Não tire os olhos de Jesus. Olha, lutas você vai passar, eu também passo, mas Jesus já disse que Ele venceu e nós vamos vencer também. Amém? As outras coisas Ele cuida da gente, Ele te sustenta, Ele te fortalece, é só você permanecer firme com Ele, tudo vai chegar no seu devido lugar. Mas quando esses gafanhotos começarem a sair pela terra, meu Deus, o aspecto desses demônios, além dos gafanhotos, ainda solta outros 4 demônios, que sobre eles tem outro demônio que é Satanás, que comanda o restante. 5 meses sofrendo. Eu fico pensando, sabe o quê? As pessoas que hoje a gente prega uma mensagem dessa, fica pensando assim, conversa fiada, isso vai acontecer não. Tem gente que está pregando, está assim, ó, doido que eu falo assim, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus seja com todos vós, amém. Doido para ir embora. Eu estou doido para ir embora sim, mas estou doido para ir embora para o céu. Amém. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui para me terminar hoje, que eu falei que vou acabar 10 horas. Como está a sua vida com Deus? Não importa se você estava no erro, se você se arrepender, Jesus perdoa os teus pecados. Mas você não pode ficar por aí brincando. Você não pode ficar por aí exposto a esses demônios que estão hoje empurrando as pessoas para chegar neste dia. Acerte a sua vida com Deus. Sirva Jesus com o coração. Para de ficar olhando para os outros. Fulano errou comigo. Para com isso. Olhe só para Jesus. Não olhe para mim. Se vocês olharem para mim, aqui na igreja, eu sou de repente o mais incorreto. Eu sou o que mais preciso da misericórdia de Deus. Porque a Bíblia diz que quem muito é dado, muito será cobrado. Eu conheço a Bíblia. Não tudo, mas boa parte dela eu conheço. E com isso, pesa sobre os meus ombros. Por isso, às vezes, a gente fala mais bravo com vocês. A gente franze a testa e fica, grita, esbraveja com vocês. Porque eu quero ver você lá em cima. Eu quero ver você lá em cima. Aleluia. Labaxanda Ramanaia. Mas eu quero te dar um conselho aqui. Aleluia. Assim, a Bíblia diz que como Deus sabe guardar o justo da tribulação e sabe reservar o ímpio para o dia do juízo, Deus disse, assim como Ele livrou
Aleluia, ele livrou Enoque daquela geração e arrebatou, assim como ele livrou Ló e as suas filhas, assim ele fará conosco. Antes que ele acerte as contas com esta humanidade, ele vai nos tirar daqui, ele vai nos raptar, ele vai nos arrancar daqui com rapidez e velocidade. A palavra raptar significa isso, tomar para si com rapidez e velocidade. O período que eu li ali será esse, Eu disse que o primeiro período é tribulação. E existe um segundo período que está em Mateus 24, 21, que diz: e haverá uma tão grande tribulação, a qual nunca houve e nunca haverá. A palavra grande tribulação significa isso, para quem não veio semana passada, imagina, a minha mão seria a mão de Deus, esse lenço seria a humanidade, A palavra grande tribulação significa apertar com força, comprimir com violência. Deus vai apertar a raça humana. Não pensa os homens que estão vivendo no pecado que Deus não está vendo, porque o dia da justiça já está marcado. E querendo eles ou não, eles vão ter que comparecer naquele dia. Eles querendo ou não, vão ter que pagar a conta de tudo que fizeram aqui. Não podemos estar aqui quando Jeová apertar. E eu quero que você suba junto conosco. Eu quero que você esteja atento à palavra de Deus. Sirva a Deus com singeleza de coração. Faça a vontade de Deus. Lutas todos nós temos. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Aleluias. Xarabacandaраmanaias. O diabo está assim, olhando para você e para mim. Porque ele não quer que nós sejamos arrebatados. Sim ou não? Mas há um fato interessante na Bíblia que passa despercebido por muitos. Mas é revelação, mistério de Deus. Moisés era o maior líder que o mundo haveria de ter. E Satanás sabia disso. Então o diabo ficou assim, Moisés, quando ele morrer, eu vou fazer uma grande catedral no Monte Sinai e vou arrebanhar multidões para idolatrar Moisés, e assim eu levo a multidão para o inferno. Ele ficou assim olhando para Moisés, olhando para Moisés. Quando ele morreu eu pego ele, quando ele morreu eu pego ele. Deus disse assim: Moisés, pois não, senhor, sobe aqui no monte. Sobe no monte e morre. Só que Deus tapou o ouvido do diabo. Satanás não escutou. Mas mesmo se tivesse escutado, olha o que aconteceu. Eu creio e a Bíblia tem prova disso. O diabo com os olhos fitos em Moisés. Irmãos, eu não sei, eu vou conjecturar isso aqui. Moisés com os olhos fitos, Satanás com os olhos fitos nele. Eu acredito que ele, como ele estava muito fito em Moisés, eu acredito que Deus deu-lhe um chega para lá no diabo. O diabo deve ter desmaiado. Puf! Ele desmaiou. Quando ele acordou, cadê Moisés? Cadê Moisés? Aí ele foi brigar com o arcanjo Miguel. Cadê o corpo do homem? Cadê o corpo? Eu estava vigiando o corpo dele. O Miguel disse assim: o Senhor te repreenda, rapaz. Ele foi querer o corpo de Moisés. Assim vai acontecer com a igreja. O diabo está te olhando, eu vou pegar ele. Ele não sobe, ela não sobe, ele não sobe, ela não sobe. Se for preciso, Jeová vai dar outro, chega para lá nele. Quando ele te procurar, você já está lá. Você já vai estar lá. Levante a tua mão e fala: eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Aleluia. Ele foi perguntar: cadê o corpo de Moisés? Cadê? O Miguel falou assim: eu enterrei. Mas Jeová te repreenda. Ele foi contender. A Bíblia diz no livro de Judas que ele foi contender acerca do corpo de Moisés. Deus escondeu o corpo, enterrou o corpo de Moisés. O único homem que Deus enterrou foi o corpo de Moisés. Porque o diabo estava querendo o corpo dele, querendo segurar para ele. Assim vai acontecer com você. Fala, quando o diabo piscar o olho, já vai dar um travefe nele, ele vai desmaiar. Quando ele acordar, você já não está mais aqui. Eu já não estou mais aqui. A igreja já não vai estar mais aqui.